Eu falo com você nesse dia sobre paz na tempestade. Amém, meus irmãos? Paz na tempestade. Se eu não falar o título, depois eu vou entrar na mensagem aqui e eu vou me esquecer. Então, paz na tempestade. Eu quero começar com uma pergunta: como é que nós lidamos com o medo da morte? Ou o que nós fazemos quando o medo da morte é iminente? Nós vivemos há poucos dias atrás, talvez um dos momentos mais difíceis para quem se mudou para a Flórida tem poucos anos. Por exemplo, eu moro na Flórida tem apenas 5 anos. Então, se você mora na Flórida tem pouco tempo, assim como eu, você viveu dias tensos, né? Concorda comigo? Sim ou não? Quem viveu dias tensos aí? Levanta sua mão. Isso, confesse seu pecado. Tô brincando. A gente viveu dias tensos, porque segundo a ciência que estuda, né, o clima, esse era o maior furacão da Flórida nos últimos 100 anos. Um furacão que desafiou a ciência que acompanha esses fenômenos a criar uma nova categoria, devido à sua rápida proporção de destruição com a velocidade dos ventos. E a gente ficou todo mundo apavorado, né? Era para o furacão ter chego na região de Tampa na categoria 5 e ter chego aqui em Orlando na categoria de número 3. Eu não sei se vocês viram, mas uma pessoa falando sobre as previsões, né, de destruição que esse furacão poderia trazer, o jornalista começou a chorar ao vivo, percebendo o tamanho do caos que a Flórida poderia viver nos próximos dias em função do furacão chamado Milton. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Sabe qual é a boa notícia? Nós estamos aqui. Nós fomos livres. Jesus nos guardou, Ele nos livrou. Você pode aplaudir o Senhor por isso? A boa mão do Senhor se estendeu sobre a Flórida, irmãos, e nós fomos preservados. Gente, a Virgínia estava me mostrando aqui atrás, eu não sei se vocês viram, mas tem uma imagem tirada do satélite do furacão, que a sua formatação nessa foto, ele parecia uma caveira. Alguém viu isso aqui? Quem viu isso aqui? O furacão parecia uma caveira. Gente, literalmente, nós não temos ideia da destruição que esse furacão poderia ter trazido às nossas vidas. Mas se nós estamos aqui esse dia, nesse domingo, é porque Deus estendeu os seus braços poderosos sobre a Flórida. Jesus estendeu os seus braços poderosos sobre a Flórida e Ele nos livrou da morte, Ele nos livrou do caos, Ele nos livrou da destruição. Você pode celebrar o Senhor por isso. Nós fomos livres, irmãos. Nós fomos guardados pela boa mão do Senhor, protegidos pela boa mão do Senhor. Então, nós fomos guardados por Deus. Agora, eu quero que você imagine essa cena comigo, amém? E eu estou retirando essa cena aqui de 2 capítulos do Antigo Testamento, que eu quero que você tenha em mente enquanto eu vou narrando esse fato para você, essa história. O texto está em Êxodo 14 e Êxodo capítulo 15, ok? Que conta para nós a saída dos israelitas do contexto do Egito. Então, acompanhe comigo o pensamento, por favor. Imagine essa cena. Israel está escravizada por 400 anos no Egito, e eles clamam a Deus por libertação devido à intensidade do seu sofrimento. A Bíblia diz que Deus ouve o clamor desse povo, e então Deus decide descer para livrá-los, Deus decide descer para libertá-los. E após Deus julgar os deuses do Egito com braço estendido e mão poderosa, Ele ordena então que os israelitas saiam do Egito em direção à terra prometida. A saída parecia tranquila, até que os israelitas escutam os sons dos carros e do exército de Faraó, que não estava feliz com a sua fuga, e saem então em sua perseguição para exterminá-los. Os exércitos do Egito saem em perseguição de Israel, e não há mais como voltar. Adiante deles está o futuro
planejado por Deus, e atrás deles a perseguição que pode levá-los à morte. Porém, entre o povo de Deus e o novo de Deus, o plano de Deus, está o Mar Vermelho, as águas do Mar Vermelho. O texto bíblico diz que esse povo chega à margem do Mar Vermelho, o dia está amanhecendo. Então imagine a brisa do mar soprando nas primeiras horas do dia, tocando o rosto dessas pessoas. À frente deles está o sol a nascer. Mas o que poderia parecer o belo amanhecer de um novo dia, para os israelitas tinha cheiro de morte. O texto bíblico diz que o povo entra em desespero. O medo da morte para eles é iminente, e por causa disso eles começam a falar contra Deus e contra Moisés. O grito deles é apenas um: Moisés, nós vamos morrer. Por que você nos trouxe até aqui, Moisés? Nós vamos morrer. Então a Bíblia diz que Moisés clama a Deus em favor do seu povo, o povo de Israel. E ele ouve Deus dizer a ele: Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Por que você está com medo, Moisés? Porque o povo está com medo, temeroso, pensando que é a morte que os aguarda. Não, Moisés, não é a morte que os aguarda. Eu projetei a vida adiante deles. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. E então naquela manhã, naquele contexto em que tudo parecia caminhar para um final trágico, em que a morte parecia iminente, o texto bíblico diz que Deus, com o braço estendido, abre o Mar Vermelho diante do povo. Oh, tem alguém comigo aqui nesse dia? Deus abre o Mar Vermelho diante do povo e os faz passar pelo Mar Vermelho a pés enxutos, para que o caos que os separava do novo de Deus fosse superado pelo poder de Deus, e os israelitas pudessem dizer: não há Deus como o nosso Deus. Tem alguém comigo aqui? Por que eu estou pintando esse quadro para você? Porque o Evangelho de João, irmãos, nos mostra Deus mais uma vez invadindo a história, com a intenção de libertar o seu povo, com a intenção de promover um novo êxodo na história. O Evangelho de João começa nos primeiros versículos dizendo, no capítulo 1, a partir do versículo 1, que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E no versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho de João, João vai dizer para mim e para você: e o Verbo se fez carne. O Verbo desceu entre nós. O Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, a palavra encarnou, habitou, usada aqui por João, é a palavra tabernaculou. João está dizendo para mim e para você que Deus, Ele assumiu um tabernáculo humano entre nós. E a razão de Deus assumir esse tabernáculo humano entre nós é para que agora, confiando no seu poder manifestado através do seu Filho Jesus Cristo, o Verbo encarnado, nós possamos experimentar desse novo êxodo, desse novo projeto que Deus está realizando de nos conectar com Ele. Amém, meus irmãos? Libertar o seu povo. Essa é a razão pela qual o Verbo se fez presente entre nós. E aqui, mais uma vez, nós temos um pano de fundo muito semelhante. Aqui no texto de João capítulo 6, nós temos um pano de fundo muito semelhante àquele que encontramos em Êxodo capítulo 14 e em Êxodo capítulo 15. Mais uma vez o povo de Deus está diante do mar. Os discípulos estão ali diante do mar da Galileia, do lago de Genezaré. Mas não no início de um novo dia, mas no final de um dia. A brisa mais uma vez sopra no rosto deles, enquanto o sol está se pondo atrás dos discípulos. E então, assim como Deus disse a Moisés: diga ao povo de Israel que marche,
Jesus dirige a sua voz de comando aos discípulos dizendo: passemos para a outra margem. Conseguem perceber os paralelos? É impossível ler o relato de Jesus andando por sobre as águas e não se lembrar do Êxodo. Em outras palavras, por que João nos apresenta esse contexto do milagre de Jesus andando por sobre as águas, enquanto descreve Deus nos conduzindo em direção à libertação por meio da sua encarnação? Porque assim como Deus mostrou o seu poder sobre as águas na libertação dos israelitas, dizendo para eles que era possível que eles vivessem esse contexto de liberdade, o novo de Deus, mais uma vez agora, por meio de Jesus, Deus está mais uma vez mostrando o seu poder, dizendo que por meio do Filho é possível Deus vencer o caos das águas e nos conduzir em direção ao novo, à vontade e ao plano de Deus. Tem alguém comigo aqui? E assim como o povo de Israel então sai, marcha na direção do novo, e passa então por causa disso a enfrentar o risco iminente da morte, o mesmo então vai acontecer com os discípulos. No meio do mar, ao obedecerem à ordem de Jesus, então o mar, o caos se coloca mais uma vez entre eles e o novo de Deus. E mais uma vez o medo da morte então aparece. A iminência do medo da morte está ali juntamente com eles. O texto bíblico diz que assim como Israel questionou a Deus, os discípulos, desesperados pelo medo da morte, ao perceberem Jesus andando por sobre as águas, eles olham para aquele cenário e eles gritam desesperados, com medo de perderem a sua vida. Abro um parênteses aqui para explicar algo muito importante. Por que os discípulos, ao verem Jesus andando por sobre as águas, o confundiram com um fantasma e começaram a gritar desesperados, temendo por sua vida? Porque os discípulos pensaram que aquele espírito era o espírito da morte. Na cabeça dos discípulos, naquele cenário em que a morte era evidente, para eles, aquele vulto andando por sobre as águas certamente poderia ser o espírito responsável por todo aquele caos. E agora esse espírito que era responsável por todo esse caos, que iria ceifar a vida deles, estava vindo para requerer a vida deles, para tomar a vida deles. Por isso eles começam a gritar desesperados. Assim como os israelitas disseram para Moisés: Moisés, você trouxe aqui para nos matar, não tinham túmulos suficientes no Egito, para que isso, Moisés? Os discípulos também começam a gritar desesperados de medo. E é no meio desse desespero que mais uma vez Jesus, o nosso Deus, vem então para manifestar o seu poder sobre o caos. Porém dessa vez, irmãos, não é o povo, não são os discípulos que vão passar pelo meio das águas a pés enxutos, mas o próprio Jesus, o Deus encarnado, irá mostrar o seu poder sobre o caos e sobre as águas, agora caminhando por cima delas. Deus uma vez mostrou o seu poder e a sua autoridade sobre o caos e sobre as águas, abrindo o mar para que o povo de Israel pudesse passar em terra seca, em pés enxutos. Mas agora Deus está mostrando o seu poder e a sua autoridade por meio de ver o seu filho andando sobre aquilo que antes afligia o coração dos discípulos. É interessante lembrar que no contexto do Antigo Testamento, apenas uma única pessoa, ela se apresenta como aquele que tem poder sobre o mar, tem poder sobre as águas, tem poder de levar o mar a obedecê-lo e fazer com que a sua ordem seja acatada. E essa pessoa é Deus. É Deus quem dá ordem ao Mar Vermelho para que ele se abra. É Deus quem dá ordem ao Rio Jordão para que ele se abra. Quando as águas se tornam caóticas, né, enquanto Jonas está no barco, a Bíblia diz que ao obedecerem o mandato do Senhor, é Deus quem faz a tempestade que assolava o barco de Jonas se aquietar. E Jó no capítulo 8, os amigos de Jó, ao perceberem a grandeza e o poder de Deus, vão dizer a respeito dele que Deus é esse que anda por sobre o mar e coloca o caos debaixo dos seus pés enquanto caminha sobre as águas. Que Deus é esse que tem o controle sobre tudo, que tem o controle sobre todas as coisas.
E essa é uma primeira lição que nós podemos aprender aqui nesse dia. Nós servimos a um Deus que Ele é soberano. Diga para quem está pertinho de você: o seu Deus, Ele é soberano. Irmão, presta atenção. O caos, em hipótese nenhuma, pode significar para nós que Deus perdeu o controle da história, que Deus perdeu o controle das nossas vidas. Porque às vezes é exatamente isso que nós sentimos quando nós estamos diante de uma situação em que o medo iminente da morte bate à nossa porta e nós não temos força para lidar com ela. A gente pensa que Deus não está nos olhando, a gente pensa que Deus perdeu o controle, ou que Deus se esqueceu de nós. Mas se você ler os relatos paralelos desse texto de João capítulo 6, em Mateus capítulo 14 e em Marcos capítulo 6, você vai perceber que durante todo esse tempo em que os discípulos estão assolados por essa forte tempestade, perdendo ali a esperança da vida, com o medo da morte iminente, o texto bíblico diz para mim e para você que o tempo todo Jesus estava com os seus olhos postos sobre eles. Em nenhum momento eles saíram da vista dos olhos de Jesus. Pelo contrário, meus irmãos, no tempo oportuno, na hora de Jesus, no tempo de Jesus e conforme a vontade de Jesus, eles foram livres e salvos e experimentaram o grande livramento da graça de Deus. Nós servimos a um Deus que é soberano, amém, queridos? O nosso Deus é um Deus soberano. Ele nos vê, Ele não perde o controle, Ele sabe a hora e Ele tem poder de nos guardar e nos livrar. Você crê nisso? Quando tomados pelo medo diante do mar revolto, a Bíblia diz que ao verem Jesus andando por sobre o mar, eles se apavoram. Mas Jesus então se aproxima desses discípulos e Ele diz para eles: não tenham medo, fiquem em paz. Não tenham medo, sou eu, descansem o seu coração. Uma tradução melhor para esse texto, essa expressão, essa fala de Jesus, sou eu, não tenham medo, seria Jesus dizendo assim: eu sou, está aqui, não tenham medo. O eu sou está presente, por isso vocês não precisam temer. Irmãos, é muito significativo Jesus usar essa expressão para se referir a si mesmo nesse contexto, porque nós temos que lembrar que na saga do Êxodo, quando Deus vai libertar os seus filhos, Moisés pergunta para Deus: Deus, quando eu for aos filhos de Israel e disser para eles que o Senhor está libertando o povo, e eles me perguntarem o seu nome, o que eu vou dizer para eles? E a Bíblia diz que Deus diz assim para Moisés: Moisés, eu não revelei o meu nome nem para Abraão, eu não revelei o meu nome para Isaac, nem para Jacó, mas o que eu não revelei para eles, eu vou revelar para você. Diga aos filhos de Israel que o eu sou está descendo para libertá-los. Diga aos filhos de Israel que o eu sou está vindo na direção deles para produzir libertação. Meus irmãos, em outras palavras, quando Jesus diz aos seus discípulos: não tenham medo, o eu sou está aqui, Jesus está dizendo: vocês não precisam temer, porque o Deus que pode libertá-los e tem controle sobre tudo, permanece ao lado de vocês. Eu estou aqui para trazer libertação, vocês podem descansar e confiar em mim. Alguém crê nisso aqui? Eu sou Jesus, eu sou aquele que está libertando vocês agora, eu sou. E o texto do Êxodo vai dizer então que após essa grande libertação, esse grande livramento, o povo, após ver a boa mão de Deus, louvou a Deus. E o mesmo vai acontecer nesse texto de João capítulo 6. Segundo os relatos de Marcos e os relatos de Mateus, a Bíblia diz que ao ser recebido no barco, os discípulos olham para Jesus diante deles e apavorados, percebendo que diante deles não está apenas um homem, mas o próprio Deus encarnado, que tem o controle do mundo, da história, do tempo, do caos nas suas mãos. Eles olham para ele e dizem: verdadeiramente você é o Filho de Deus, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Os que estavam no barco
o adoraram reconhecendo que Jesus era o Deus que estava com eles. O que é que nós podemos aprender, irmãos, com esse texto de João capítulo 6, levando em consideração esse contexto da narrativa do Êxodo que está por trás aqui, dessa forma como João está descrevendo quem é Jesus? De que maneira eu e você podemos lidar com o medo iminente da morte, levando em consideração aquilo que nós estamos aprendendo aqui nessa manhã? Então a primeira lição que nós podemos aprender aqui, que nós podemos aplicar na nossa vida, é que na construção de um novo mundo, na construção de um novo tempo nas nossas vidas, enquanto Deus está realizando o seu projeto nas nossas vidas, enquanto Ele nos conduz em direção a esse novo êxodo, essa nova história, nós precisamos entender que muitas vezes, ao sermos conduzidos por Cristo na direção do novo, o caos pode se projetar adiante de nós. O caos pode se projetar à minha frente, o caos pode se projetar à sua frente. Sermos conduzidos por Deus na direção do novo não significa estarmos numa rota em que o caos não estará presente, em que as dificuldades, os desafios não estarão presentes. Seria mais fácil, né? Se os israelitas, ao chegarem ali na beira do Mar Vermelho, o mar já tivesse aberto, os aguardando para que eles pudessem atravessar. Seria talvez mais fácil para os discípulos se a travessia do Mar da Galileia não estivesse envolvida ali por um contexto de caos, de tempestade. Mas, irmãos, não necessariamente é assim que às vezes Deus trabalha. Às vezes nós não conseguimos entender o trabalhar de Deus, mas o que nós precisamos saber é que, ainda que o caos possa se projetar entre nós e o que Deus está fazendo, ele não tem poder de impedir que Deus cumpra em nós o seu propósito. Ele não tem poder de impedir que a vontade de Deus seja definitivamente realizada nas nossas vidas. Não é a ausência do caos que nos permitirá chegar ao novo de Deus. É a presença de Deus em meio ao caos que garantirá com que o novo de Deus irá se estabelecer na nossa história. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? É a presença dele. O eu sou está conosco. Aquele que é soberano, aquele que tem o controle de tudo e de todas as coisas. Não é a ausência do caos, mas é a presença de Jesus. E aqui eu quero rapidamente abrir um parêntese e trazer uma outra informação que vai ajudar a gente a entender isso aqui que eu estou falando. No contexto da Roma antiga, quando um general romano ele vencia uma grande batalha, ele era celebrado, ele era recebido com uma grande festa. E essa festa se chamava triunfo. Fala comigo, triunfo. Triunfo. Então, quando um general ele vencia uma batalha que parecia impossível, ele merecia receber a recompensa digna por aquele feito. Só que ele precisava levar evidências dessa conquista para os cidadãos da cidade de Roma, para aqueles que o esperavam para o celebrar. Então o que ele fazia? Ele pegava os exércitos vencidos, desnudava esses exércitos, tirava eles completamente à força, lhes tirava completamente a força, o armamento. Eles eram presos e eles eram colocados então à frente desse general que marchava de maneira triunfal do campo de batalha até a capital do império. Ou seja, o desfile de volta para casa não iniciava com o exército vencedor, mas iniciava com o exército vencido. À frente do exército vencedor ia o exército vencido. Mas perceba, esse exército vencido estava ali apenas para lembrá-los que aquilo que tentou os destruir já havia sido subjugado, já havia sido derrotado, não tinha mais poder contra eles. Na marcha triunfal do campo de batalha em direção à casa,
O cortejo é aberto por aquilo que não tem poder mais de nos impedir de voltarmos para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Irmão, você consegue perceber que é exatamente isso que Paulo, ele tem em vista quando ele está proclamando para mim e para você as palavras de Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28. Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que de antemão Deus conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que Deus chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. E o que é que nós vamos dizer a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou, como não nos dará de graça e juntamente com Ele todas as coisas? Quem é que vai intentar acusação contra aquele que é escolhido de Deus? É Deus quem te justifica. Quem é que pode nos condenar? Foi Cristo quem morreu por nós, foi Ele quem ressuscitou, é Ele quem está à direita de Deus e intercede por nós. E quem é que pode nos separar do amor de Cristo? A fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, considerados como ovelhas que caminham na direção do matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente e o porvir, o poder, a altura ou a profundidade, ou qualquer outro elemento da criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, os inimigos estão adiante, o caos está à nossa frente, mas não tem poder de nos impedir de chegarmos ao lugar que o nosso Deus está conduzindo, porque Ele está conosco. Na verdade, o caos adiante é a garantia de que estamos caminhando para o lugar certo. O caos é a evidência de que é Deus que está nos conduzindo em triunfo, e os inimigos vencidos vão adiante, na garantia de que Ele está no controle da história. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Ele está no controle. Ele é soberano. A segunda lição que nós podemos aprender aqui é que nós precisamos aprender a confiar em Jesus. Em meio a circunstâncias que parecem desafiar as nossas forças, em que o medo da morte parece iminente, nós precisamos aprender a confiar mais em Jesus. O texto bíblico diz, como eu disse para você, que Jesus se aproxima do barco e Jesus fala para eles: não tenham medo, eu sou. Essa expressão "não tenham medo" também pode significar confiem em mim, porque eu sou. Confiem em mim, porque eu sou. Irmãos, nós precisamos aprender a confiar em Jesus em toda e qualquer circunstância. Nós precisamos aprender a descansar em Jesus em toda e qualquer circunstância. Muitas vezes nós conseguimos confiar em Jesus quando as circunstâncias da nossa volta, elas vão se conjecturando, elas vão se construindo da maneira como nós esperamos. Mas quando Jesus começa a construir e a nos guiar na direção do seu projeto de uma maneira que nos surpreende na sua forma de condução, muitas vezes o nosso coração se atemoriza. Muitas vezes a gente, diante de um mar que parece intransponível, ou de um oceano revolto, a gente muitas vezes age como os discípulos. Nós começamos a pensar: por que Jesus me trouxe para cá? Mas fé, irmãos, não é apenas nós recebemos de Deus aquilo que nós desejamos, mas fé é a capacidade de confiarmos no que Ele está fazendo, mesmo que a gente não entenda. Fé é a nossa capacidade de confiar nele, mesmo que a gente não saiba o porquê Ele está fazendo o que está fazendo. Jesus, eu não consigo entender por que o Senhor me trouxe para o meio dessa tempestade, por que o Senhor me trouxe para o meio desse furacão, mas eu sei que no meio disso tudo,
o Senhor está comigo, e eu permaneço confiando em quem o Senhor é, porque eu sei que o teu braço poderoso irá me proteger, me guardar e me conduzir ao seu bom propósito. Fique de pé no seu lugar, pode aplaudir o Senhor. Nós podemos confiar, amém, queridos? Nós podemos descansar. Jesus diz: não tenham medo em mim, não tenham medo, confiem em mim, perdão. E esse conhecimento de quem Jesus é deve nos levar à confiança absoluta nele. Porque eu e você podemos viver uma vida sem temor. Por que eu e você, diante de algo como uma tempestade que pode tirar a nossa vida, podemos nos posicionar como pessoas sem medo? Por que nós não precisamos mais temer? Porque nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos que Ele é soberano. Nós sabemos que Ele nos conhece. Nós sabemos que Ele está nos vendo, e que no tempo dEle, na hora dEle e conforme a sua boa vontade, o socorro dEle se apresentará, e Ele virá à nossa direção andando por sobre as águas. Nós não seremos abandonados, amém, queridos? Ele estará conosco. Eu quero terminar fazendo uma última consideração. Eu não consegui fazer isso no culto de 9 horas por causa do tempo, mas com vocês a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade com o horário. Então eu quero fazer essa rápida consideração. Pense num outro contexto. Em Mateus capítulo 26, o mesmo cenário se monta diante dos olhos dos discípulos. Atrás deles, um exército, uma guarda que vem para persegui-los, para prendê-los e os levar em direção à morte. À frente deles está o futuro planejado por Deus. E Jesus está no jardim do Getsêmani. Não é possível voltar, porque voltar atrás significa se confiar ao cuidado da guarda do Sinédrio e a guarda romana. Seguir em frente é a única rota possível para viver o novo de Deus. Só que mais uma vez, entre os discípulos e o novo de Deus, se coloca um desafio. E esse desafio é a cruz. E a cruz, assim como o mar revolto, também provoca medo, provoca pânico nos discípulos. Pensar na possibilidade de morrer a morte de cruz ao lado de Jesus também provoca pavor neles. Aliás, provoca tanto pavor que Pedro o tempo todo tenta desviar Jesus dessa rota, porque ele sabe quais são as implicações de Jesus ir à cruz. Mas o texto bíblico diz para mim e para você que o soberano, aquele que tem o poder sobre tudo e sobre todas as coisas, ele não foge da cruz, mas ele se entrega na cruz. E a Bíblia diz que ao se pôr ali crucificado, por volta do meio-dia até as 3 horas da tarde, o céu escureceu. Uma tempestade caótica se formou sobre Jesus. Todo o caos, vocês estão comigo aqui? Vocês estão ouvindo o que eu estou pregando? Todo o caos causado pelo pecado e a destruição veio sobre ele. A ciência, estudando esse momento na história, diz que nunca houve tamanha escuridão como essa que aconteceu nesse momento. Parece que um furacão estava se formando sobre a humanidade. Um furacão causado pelo caos da separação, da ira de Deus, do juízo de Deus, vindo sobre Jesus. Mas a Bíblia diz que ao invés de ele permitir que esse caos, desse furacão causado pela separação caísse sobre nós, ele absorve esse furacão sobre ele. E a Bíblia diz que ele é ferido pelas nossas transgressões, ele é moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
Ele volta os seus olhos para os céus, em Mateus capítulo 27, versículo 43, e diz, olhando aos céus: Deus meu, por que me desamparastes? E depois de absorver esse caos, esse furacão caótico do peso da ira de Deus sobre si, sabe o que sobra para mim e para você do outro lado da cruz? O que sobra para mim e para você do outro lado da cruz é paz, é descanso, são águas límpidas e claras de